Olá, eu sou Carla Soraya e você está convidado para, junto comigo, toda semana na terça-feira, a partir de 10h15 da noite, ouvir os nossos convidados que vão discutir assuntos que influenciam o seu dia a dia. Pessoas que vão trazer informações úteis para você entender e ter uma visão mais crítica dos caminhos políticos, econômicos e sociais do nosso estado e do nosso país. Lembramos que estamos nas redes sociais, por onde você também pode acompanhar a transmissão. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará. E você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube da TV Ceará. Pode também fazer busca e marcar as hashtags Cena Pública e TVC Eleições 2020. Afinal, estamos neste período aí pós o primeiro turno e o Cena Pública desta noite vai abordar o resultado do primeiro turno das eleições para a Prefeitura de Fortaleza. Numa disputa acirrada, os candidatos Sarto e Capitão Wagner foram os primeiros colocados. Sarto ficou em primeiro na disputa com 457.622 votos, ou 33,72% dos eleitores. Capitão Wagner em segundo, com 428.803 votos, ou 33,32%. Em terceiro lugar, Luiziane Lins, com 227.470 votos, ou 17,76%. Votos brancos totalizaram 50.234. Nulos chegaram a 92.295. A abstenção atingiu 397.774, ou 21,84% do eleitorado. Um número que já era esperado por conta do medo da Covid-19, mesmo com o TRE garantindo medidas de segurança no local. E agora? Como será que vão ser costuradas as alianças para esse segundo turno? Hoje à tarde, algumas movimentações já começaram. Para que lado vai pender quem vai vencer no segundo turno? O que alguns setores da sociedade buscam, vão cobrar ou esperam dos dois candidatos? É o que vamos discutir hoje com os nossos convidados, a quem eu dou as boas-vindas e o meu boa noite. Muito obrigada a todos. Vou apresentar vocês aqui no estúdio. Estamos recebendo Mariana Dionísio, cientista política, doutora em ciência política pela UFPE, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, formação em Gerenciamento de Crise pela Stanford University, formação em Métodos Quantitativos pela UERJ, advogada, professora dos programas de pós-graduação da Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará e também da Unifor. Boa noite, Mariana, muito obrigada. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Também aqui, do meu lado, Isabel Carneiro, socióloga do Movimento das Mulheres, graduada em Ciências Sociais pela UFC, com pesquisa na área de gênero, feminismo e participação política. É militante feminista, integrante do Fórum Cearense de Mulheres, da Articulação de Mulheres Brasileiras e compõe a atual gestão do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Estado do Ceará. Boa noite, Isabel. Boa noite, Soraya. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos também. E o homem compondo aqui esse trio de convidados, Ricardo Coimbra, presidente do Corecon, Conselho Regional de Economia do Ceará, conselheiro da APIMEC, que é a Associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, conselheiro independente do COGER, professor de graduação da UES, Unicet, Unifanmor e pós-graduação da Unifametro, Unicet, Estácio, FB-Uni e coordenador do Segunda Opinião. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Soraya. Boa noite a todas. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pela presença de vocês. E a última semana começou mostrando pesquisas que deram um empate técnico aos 3 primeiros colocados, mas a decisão acabou sendo mesmo voto a voto, com a virada do candidato Sarto diante do capitão Wagner. O governador Camilo Santana ontem declarou apoio incondicional ao candidato. Hoje, o PT emitiu uma nota oficial que não teve a unanimidade porque a candidata Luiziane Lins não se manifestou. Mas, numa coletiva de imprensa, o PT divulgou que estava apoiando também o candidato da coligação Fortaleza Cada Vez Melhor. O PCdoB, amanhã, vai até o comitê do candidato Sarto para também oficializar o apoio. E aí eu já começo com a Mariana, que está aqui bem à minha frente. Mariana, com tantos apoios assim, né, a coligação, de um lado, do candidato Sarto tem PDT, PSB, PL, PP, PSD, PSDB, DEM,
PTB, Cidadania, Rede e agora PCdoB e PT. Como é que o capitão Wagner, né, pode, com a sua coligação, que tem Podemos, Republicanos, PROS, Avante, PSC, é uma sopa de letrinhas, né? PMN, DC, PTC e PMB. Vai dar para equilibrar esse jogo? Carla, o início do jogo político, na verdade, ele já vem desequilibrado. Porque um dos candidatos, com o apoio que ele recebeu do chefe do Executivo Nacional, ele acabou numa fase que era inédita aqui no Ceará. Aliás, era inédita, acredito eu, em todo o contexto nacional, de um apoiado querer se desligar do seu apoiador. Isso já era algo peculiar dentro do cenário político. Quando você vê duas posições diferentes, duas coligações tão distintas, não é nada mais do que se espera de um cenário político de eleição. Coligações que por vezes vão se unir, por vezes vão se separar, em outros pleitos vão começar a se apoiar. Então, a grande diferença não é nem tanto o número de coligações, o número de partidos coligados, é o peso desses partidos na coligação. Hoje, a gente tem um panorama bem peculiar aqui no Ceará, que chama a atenção em todo o território nacional, que é um panorama de partidos que tradicionalmente não apoiariam um centro, tentando um deslocamento e um alinhamento mais à esquerda, e com uma tentativa de suportar o peso de um candidato que, muito embora não tenha sido o mais votado para o segundo turno, teve uma votação muito expressiva. Ele está em segundo lugar. Então, esse embate de ideias, além de ser muito peculiar, além de ser muito diferente, ele evidencia um problema grave, que é a fragmentação política. A gente tem hoje uma enorme fragmentação para os dois lados. A gente, para traduzir melhor isso também para a grande população, que é quem vai decidir, né, no dia 29 de novembro, nós não temos mais a esquerda ou a direita bem definida aqui no nosso estado, porque tem direita e esquerda unidas dos dois lados, e se criou também a ideia de pensar, esse lado é o bem e esse lado é o mal, e depende de quem olha também, porque o bem para mim pode ser o mal para você, né? As antinomias e as antíteses e as diferenciações só geram polarização. Polarização, nesse momento, é tudo que não se quer, né? Se destacar que vai ter o lado bom, o lado mal, o lado B, o lado C, o lado de esquerda e o lado de direita, talvez há muitos anos no Brasil isso funcionasse muito bem. Talvez entre 2016 e 2018, que era a tônica desse discurso, o discurso mais polarizado, talvez funcionasse bem. Hoje, fazer o destaque de dois polos tão diferentes acaba atrapalhando muito mais do que agregando, né? Quando a gente tem duas situações tão díspares, né, dois discursos tão díspares, no final das contas, Carla, se você olhar os projetos de governo, os planos de governo, eles são muito semelhantes em muitos aspectos. Mas o discurso político, para polarizar, ele arrasta muito. Isso fragmenta ainda mais, isso prejudica o cenário político. E hoje, pelo menos aqui em Fortaleza, o cenário do eleitor não é mais, pelo menos o eleitor na eleição municipal, não é mais voltado para essa grande polarização. Agora, a ideia é buscar o que acontece no meu bairro, agora a ideia é buscar o que acontece na minha circunvizinhança, nos equipamentos sociais que eu utilizo, né? Quais são as políticas públicas que são realizadas. Do que o que está muito mais o meu umbigo do que está mais distante de mim. E a polarização ela acaba realmente afastando muito mais. Quando afasta mais essa guerra que se criou aqui no Brasil, né, esse fla-flu político que se criou, muito mais como uma cortina de fumaça, muito mais como uma tentativa de desagregar intencionalmente, enviesar as eleições, do que propriamente gerar uma proposta nova, né? Tanto é que o Fortaleza tem se mostrado com uma certa ojeriza, com um certo distanciamento ao que é muito novo, e com também distanciamento ao que é excessivamente polarizado. A gente vai continuar essa questão aí, porque eu acho que não é só quanto ao que é novo, né, também. Mas, Isabel, você que trabalha essa questão muito do feminismo, da militância, faz parte do Fórum de Mulheres Cearenses, nós tivemos aqui Renato Roseno, Capitão Wagner, Heitor Freire e outros, o Samuel Braga, colocando como vice na chapa mulheres. A gente realmente está abraçando, está conquistando esse espaço, esse protagonismo feminino,
ou foi para tentar chamar a atenção dos 51% ou quase 52% do eleitorado feminino? Vocês também estão aqui representadas. Foi só para chamariz ou essas mulheres atuariam de forma integrada à chapa? Olha, não tem como responder isso considerando que para todas essas candidaturas, coligações, partidos, teria a mesma resposta, né? A gente sabe que o movimento feminista ele dialoga mais com o campo ideológico que seria a esquerda, né? Então a gente de fato tem mulheres, né, do setor de esquerda pautando a representatividade política e se lançando candidata, né? Muitas vezes contra o próprio partido. Muitas vezes contra o próprio partido, enfrentando resistência no próprio partido, tendo que lutar por fundo eleitoral também, né, para conseguir ter alguma chance de disputar. Porém, o debate feminista, embora ele venha, né, ele tenha uma força maior no campo de esquerda, ele furou a bolha. Hoje, a gente tem o país debatendo feminicídio, debatendo violência sexual. A gente teve aí recentemente, né, um episódio que assim, teve uma repercussão enorme e não foi só nos setores de esquerda, que foi o caso, né, da violência sexual sofrida por aquela blogueira, né, a Mariana Ferrer, e como o sistema de justiça tratou isso, que na verdade nada mais é do que a reprodução de como a sociedade trata, né, legitima a violência sexual sofrida pelas mulheres, culpabiliza a vítima. Então a gente tem a sociedade debatendo esses temas, que eram temas do feminismo e que o feminismo e o movimento conseguiu trazer como uma pauta relevante para a sociedade de modo geral. Então a gente tem candidaturas de direita, algumas ainda se arvorando antifeministas, a gente tem isso aqui no nosso estado, né? A gente tem representante, inclusive reeleita, na Câmara Municipal, que tem essa bandeira, né, contra o feminismo. Por outro lado, a gente tem, fechando, né, candidatos de direita querendo trazer, de alguma maneira, essa pauta, ou pelo menos a representatividade de mulheres, para alcançar também esse eleitorado de mulheres do campo de direita, do campo conservador, ou até de centro, né, enfim. A gente tem a Luiziane Lins, que no caso chegou mais longe, né? Já foi inclusive prefeita, mas toda a vida que a Luiziane Lins se candidatava, se lembrava da Maria Luísa Fontinelli, Sim. que foi uma outra questão na década de 80. Tivemos a Paula Colares, que não chegou muito longe porque o partido também é muito novo. E nós temos na chapa do Capitão Wagner como vice uma mulher, perdão, uma mulher. Mas nessa questão do feminismo, né, que você falou, eu queria fazer exatamente o parêntese por isso. A gente comentou já há algum tempo aqui e eu quero reforçar isso. Eu não consigo entender como é que uma mulher contra o feminismo e está lá na Câmara dos Vereadores, está na Assembleia Legislativa ou está na Câmara dos Deputados. Porque a feminista, ela é contra tudo isso, ela é contra a mulher na política, na cabeça. A antifeminista, ela quer que a mulher esteja em casa, cuidando dos filhos, do marido. Então, o que ela está fazendo no parlamento? Né? Eu queria saber se vocês já conseguiram destrinchar, descobrir esse mistério aí que se passa na cabeça dessas mulheres que não querem a emancipação feminina, mas estão lá, graças à emancipação feminina. É porque, na verdade, também é um discurso que ele é muito raso, mas ele ganha público, né? Ganha eleitores. Muitas vezes a gente sabe que existem pessoas que defendem e fazem propaganda de bandeiras das quais elas não necessariamente acreditam, mas elas veem que repercutem, que têm um alcance, que mantêm, que conseguem atingir uma base, né? Mas claro, se for perguntar para uma deputada estadual, que, por exemplo, inclusive fala, né, que tem orgulho de que na família o marido é a cabeça e ela o obedece, mas pergunta se então ela quer retroceder ao tempo em que nós não poderíamos votar, não poderíamos ser eleitas, né? Não podíamos nem estudar. Não poderíamos estudar. Então, assim, uma série de direitos que foram conquistados devido à mobilização, né, do movimento de mulheres, do movimento feminista. Então, assim, na verdade é uma grande hipocrisia, né? Mas eu entendo que é nesse sentido de conseguir atingir um setor conservador com um discurso que aí vai recorrer à religião, enfim. É uma série de subterfúgios para manter aquela base ali fiel.
Ricardo, as mulheres também são um grande trunfo na hora que se fala na economia, né? Porque quando muitas vezes se diz assim, o desemprego, nós temos aí 14% de desempregados no país inteiro, e a força feminina acaba sendo aquela que se lança no empreendedorismo. Mas nessa questão do empreendedorismo, a mulher se joga, digamos, romantizou muito o empreendedorismo, né? Se criou aquela, a pessoa que é empreendedora, ela tem garra, tem tudo, mas ela se joga, ou às vezes é jogada aos leões por necessidade, porque ela não tem um emprego com a carteira assinada, ela não tem o reconhecimento no mercado de trabalho e ela é uma das primeiras a ser descartada, porque ela pode engravidar, ela pode se ausentar porque o filho está doente. Então, assim, essa força feminina ainda é muito grande e ela é um trunfo quando se pensa em candidatos que vão, por exemplo, começar uma próxima gestão, né? Ele tem que focar nessa mulher do bairro, como a Mariana falou, daquela mulher que está ali fazendo o salgadinho para vender, fazendo o bolo para vender, comprando bugigangas para complementar a renda da casa? É interessante você fazer essa composição, porque a gente observa as duas coisas, né? A gente observa o interesse, muitas vezes, político-partidário, de você ter uma composição feminina na chapa para gerar essa perspectiva de agregação. Muitas vezes isso é forçado, como a própria Isabel falou. Você tem alguns candidatos, não estou falando especificamente aqui em Fortaleza ou no estado do Ceará, mas a nível nacional, muitas vezes a gente observa isso, uma composição entre homens e mulheres em chapas para gerar essa perspectiva de diferenciação, e outras você observa de forma natural, né? Como no caso do Biden lá nos Estados Unidos, ou seja, houve uma conjunção de forças dentro do Partido Democrata e você observa que é uma posição do Biden já há muito tempo, do fortalecimento das defesas das minorias, das mulheres. Então, é diferente. A gente observa um comportamento diferente lá nos Estados Unidos, no caso da eleição recente, e a gente observa nos nichos que ocorrem aqui no Brasil, em alguns estados, em alguns municípios também aqui do estado do Ceará. Essa composição exatamente para gerar essa perspectiva de que 50%, 55% do eleitorado daquela região, daquele município, é composta por mulher, e aí você acaba, o homem atraindo a composição partidária, atraindo a mulher para mostrar que existe a participação feminina. E muitas vezes essa participação é apenas simbólica, né? E o que não deveria ser. Uma questão que eu já ouvi de mulher não vota em mulher. Mulher não sabe fazer, não sabe governar. Mulher, no dia que tiver de TPM, vai dar tudo errado na administração, vai criar uma guerra. No entanto, as guerras foram criadas pelos homens, né? Mas tem esse preconceito da própria mulher em não votar em mulher. E tem, e isso é muito forte, né? E o que não deveria ser, porque como você mesma pontuou, parte dos lares de Fortaleza, parte dos lares do Ceará e de outros municípios do país são geridos e mantidos por mulheres, ou seja, são as mulheres hoje que capitaneiam, né, o empreendedorismo, a abertura de novas empresas. Nesse momento de pandemia, é interessante a gente observar, a gente teve um crescimento de abertura de empresas maiores do que no ano passado. E esse crescimento você pode observar exatamente mulheres, né, empreendedoras que de alguma forma têm alguma capacidade de produzir alguma coisa. Aqui no estado do Ceará, o segmento de produção de massas, bolos, pães, ele cresceu, e diversas empreendedoras nesse segmento. Por quê? Porque são mulheres que têm capacidade de produzir ou desenvolver alguma coisa, que têm aquele conhecimento e que sabe que ela, produzindo, ela vai vender, ela vai comercializar, e ela tem a iniciativa de buscar o seu sustento, de empreender, ou seja, eu tenho a necessidade de sustentar a minha família e se eu não fizer isso, os meus filhos vão morrer de fome. Então, ela vai naquele intuito também da mãe, né, para suprir a necessidade dos filhos, e aí ela busca aquele suprimento de renda, muitas vezes empreendendo e às vezes com dificuldade de inserir-se no mercado de trabalho, como você pontuou. A dificuldade da manutenção, a possibilidade da gravidez, a possibilidade da ausência em função do filho ficar doente. Então,
todo esse cenário é um cenário que dificulta a inserção da mulher no mercado de trabalho. E, além disso, ainda tem um problema da diferenciação salarial. Você observa ainda muito grande a diferenciação salarial, muitas vezes no mesmo posto hierárquico. Ou seja, isso dificulta também, né, o processo de discussão, o debate, mas isso tem que ser de forma permanente, como a própria Isabel falou. Na discussão, no debate, as conquistas elas ocorrem de forma gradativa. Se você parar nesse processo, você vai retroagir. E pode ser que essas que defendam o contrário, que elas estão pensando que se isso ocorrer, ou elas vão perder a sua participação na discussão, no debate, ou elas pensam que, agindo da forma que agem, elas irão se submeter, ou que aquela situação é mais interessante para a posição delas, o que, na minha visão, também não é bem a posição correta, né? Ricardo, eu tenho uma questão que você falou aí, e eu também comecei citando isso, né, que a mulher, ela começa a produzir bolos, ela começa a produzir salgadinhos, e muitas vezes ela começa a misturar tudo. Por exemplo, ela não sabe precificar, ela não sabe dar o preço do seu trabalho, somado com o que ela gastou, né, e o lucro que ela vai ter. Ela começa a misturar o que ela ganha com o trabalho com as despesas de casa, né, que é uma questão que poderia ser resolvida com economia, aulas de economia doméstica ou economia mesmo dentro das escolas, né, porque os meninos hoje não sabem dominar isso. E por que a mulher tem que produzir apenas bolos, doces, coisas de casa? Por que a gente não pode ter uma qualificação para que essas mulheres, né, sejam excelentes administradoras de TI, né, tenham capacidade para administrar qualquer outro negócio que não seja apenas ligado a bolo, salgado e questões de casa, né, faxina e por aí mais, né? Eu acho que também falta esse olhar. Poxa, as mulheres hoje têm a qualificação estudantil dessas mulheres é muito maior, né? As mulheres têm muito mais tempo de estudo do que muitos homens. No entanto, elas são relegadas a esse plano, ligadas à família, né? Eu acho que aí, de repente, você tem que, os gestores que vão tomar posse agora, a partir do ano de 2021, criar programas específicos, não só a nível dos municípios, mas a nível dos estados também. Ou seja, você pensar em mecanismos de inserção do mercado de trabalho feminino em qualificações e em posições dentro das hierarquias, dentro das empresas. A gente vem observando esse crescimento, como você falou. Ou seja, as mulheres elas passam mais tempo se qualificando, mas muitas vezes elas têm mais dificuldade no acesso. Então, é tentar descobrir o porquê é que isso ocorre, se efetivamente está relacionado com a possibilidade de ter filhos, se há possibilidade de ausência no trabalho, ou quais são as variáveis e os fatores que o setor produtivo hoje, de certa forma, ainda recusa esse tipo de mão de obra. Ou seja, estudar, pensar e encontrar as alternativas, né, para que a gente consiga reverter esse cenário. Mas, para isso, você tem que ter política de Estado que se preocupe com essa situação. E talvez nesse momento aí que a gente vai ter um segundo turno com 2 candidatos aqui em Fortaleza, né, esses candidatos estão pensando nisso, né, estão pensando nessa inserção da mulher no mercado de trabalho, de que forma essa mulher vai se inserir no mercado de trabalho, quais são os projetos, as propostas para essa inserção de forma efetiva. Eu vi as meninas aqui concordando e com vontade de falar. Então, Isabel, você teria alguma coisa a acrescentar com relação a essa questão? Eu queria fazer só um destaque, assim, ele falou, né, do aumento, inclusive nesse período de pandemia, dessas empreendedoras, né, até do MEI, provavelmente, né, e talvez isso tenha relação, a gente tem, inclusive, começado a refletir sobre isso, né, no movimento, sobre esse contexto de pandemia, tanto em relação à violência contra a mulher, ao aumento dos índices de feminicídio, né, muitas mulheres tendo que ficar reclusas com seus agressores nesse contexto, como também tendo que buscar alternativas, porque a gente tem aí as creches fechadas, as escolas municipais fechadas, muitas delas tiveram que voltar ao posto de trabalho, né? Hoje eu estou no trabalho presencial, mas eu não tenho filhos, né? Mas e uma mulher que tem filhos vai deixá-los com quem?
né? Então, a empresa vai aceitar que a ela empresa leve, vai né? aceitar que ela leve, e mesmo que ela leve, como ficam essas crianças nesse outro ambiente, né? Também sem, enfim, assistência, ninguém sabe se é um ambiente inseguro para elas, e aí muitas, né, perderam o emprego em virtude disso. Então, eu gostei até quando você falou sobre a questão da romantização do empreendedorismo, porque de fato a gente vê que isso acontece, parece mulheres fortes, né, autônomas, girl power, estão lá buscando virar empresárias, e na verdade a gente tem mulheres numa situação de informalidade, sem segurança, né? Mesmo tanto em relação à renda, em relação até aos direitos, né, trabalhistas, em caso licença maternidade, ter FGTS, a gente teve aí, inclusive, nesse contexto da pandemia, o FGTS como também um auxílio emergencial, e aquelas que estão, né, na informalidade, que inclusive no Ceará a informalidade é muito grande, né? No setor também eu queria incluir aí o setor de confecção, que é muito forte aqui, né? E as facções do bem, né? Aquelas que costuram. De costura. Mariana, você teria alguma coisa a acrescentar? A gente está quase finalizando esse bloco. Passou rápido. Que ótimo, né? Que bom trazer essas discussões. Mas primeiro, um ponto que o Ricardo tocou, que é extremamente importante. Não há tantas políticas voltadas à colocação da mulher no mercado de trabalho, à formalização, enfim. Muito disso se correlaciona com o fato de a gente ter poucas mulheres em cargos de representação política. Isso já se correlaciona. Primeiro ponto é esse. Segundo, existem estudos, Carla, que identificam que mulheres em cargos de gestão política têm maior propensão a realizar políticas sociais ao invés de políticas mais austeras. É um padrão diferenciado. Por que nós não temos tantas mulheres ocupando vários cargos? Isabel colocou isso muito bem, porque a gente não tem, o próprio incentivo partidário já não existe. Não existe uma relação familiar antecedente que impulsione a mulher a ocupar esse cargo político. E aí começa um ciclo ruim para o espaço feminino, porque de um ponto a mulher não ocupa um espaço de fala, não ocupa esse lugar de fala na política. Por outro ponto, não são realizadas políticas públicas voltadas para a inclusão da mulher no mercado de trabalho, tampouco na vida social. Por um outro, nem mesmo situações de segurança pública, né? A gente vê uma situação, você coloca uma mulher no transporte público e um homem no transporte público, os medos e os temores e os receios são completamente diferentes, se você perguntar a um e a outro. Terceiro ponto, se a mulher está fora do mercado de trabalho, se a mulher está fora do ambiente político, vai sobrar a ela um trabalho desqualificado, vai sobrar a ela um subtrabalho, um trabalho sem capacitação, e isso gera um ciclo, porque a mãe dentro de casa ela acaba se tornando o exemplo. E o exemplo que aquele novo cidadão vai ter é de alguém que não teve uma oportunidade de trabalho porque está dentro desse círculo, né? Então, essa ocupação feminina, ela além de ser primordial, ela é urgente. Mas pelo menos tivemos alguma mudança, né, nesse último pleito, porque a gente teve um número massivo de mulheres participando, nem tantas eleitas, mas um número bem maior de mulheres participando. Algo que era inacreditável há 20 anos no país, representantes trans, que a gente não via isso, né? não se imaginava isso num país como o nosso, cujo nascedor é machista, a gente tem uma cultura segregacionista muito forte. Mulheres negras ocupando grandes espaços, né? As várias vertentes dos feminismos, eu vou ter que falar no plural, né? Dos vários feminismos que existem. E com votação expressiva. Com votação expressiva, né? Então, essa nova realidade. E aí, quando coletivo, o Ricardo, né? Exatamente. E quando o Ricardo coloca, faltam políticas para essas pessoas, para a inserção, é porque faltam mulheres representando grandes populações para que briguem por elas. Que briguem por elas. Faltam mulheres que briguem por mulheres. Tá certo. A gente vai, o papo continuaria aqui por muito tempo, mas a gente tem que fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando mais dos desafios e do que você deve cobrar do próximo prefeito, que vai se colocar aí à sua disposição na urna no dia 29 de novembro. Não esqueça, acompanhe as nossas transmissões nas redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @CenaPública, e a íntegra das entrevistas no YouTube da TV Ceará. Você também pode fazer busca e marcar as hashtags Cena Pública e TVC Eleições 2020. Até já! De
De volta com o nosso Cena Pública, estamos recebendo aqui Maria Ana Dionísio, cientista política, Isabel Carneiro, socióloga, integrante do Fórum de Mulheres Cearenses, e o Ricardo Coimbra, que é economista. Estamos discutindo os rumos aí da nossa capital e também do nosso país, né, do nosso estado, depois desta eleição para prefeitos. Estamos aqui em Fortaleza no segundo turno, esperando aí o dia 29 para saber quem será o nosso próximo governante. E eu começo nesse bloco com o Ricardo Coimbra, economista, para nos dizer como é que o próximo prefeito pode tentar administrar 9 bilhões, que como a Mariana estava dizendo aqui no intervalo, não, mas é muito dinheiro, mas que vai ser suficiente para as despesas e ainda vai ter pela frente aí questões das propostas que ele está divulgando para os seus eleitores, né? O auxílio emergencial vai acabar. Muitas prefeituras no interior estavam dependendo desse auxílio emergencial. As médias e grandes cidades já tiveram um impacto maior por conta da pandemia, mas as pequenas conseguiram sobreviver por conta desse auxílio emergencial. Então, assim, o 13º vai embora já já, o auxílio emergencial também vai acabar. Como é que os municípios brasileiros vão administrar, e principalmente Fortaleza, esse montante de 9 bilhões que só cobre as despesas praticamente que já existem? Carla, é interessante você fazer a pontuação dos aspectos relacionados com a pandemia, né? Ou seja, os municípios, de um modo geral, como você falou, eles tiveram até um incremento de movimentação financeira em função do auxílio emergencial. Foi algo que não se esperava, né? Até porque o valor, a princípio, quando a gente fala de R$600, as pessoas pensam que é pouco. Para quem recebe é pouco, mas para quem paga acaba sendo muito. O auxílio emergencial, naqueles primeiros 3 períodos, era equivalente a 50 bilhões por mês. Hoje é em torno de 50 bilhões por mês. E você faz o comparativo com Bolsa Família, que é 32 bilhões por ano. Só para você ter uma ideia do volume que se gasta com auxílio emergencial, e não existe orçamento federal para o auxílio emergencial para o ano que vem. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Não tem de onde tirar. Então não tem como continuar de forma alguma. Não tem como continuar. Mesmo que Paulo Guedes chegue lá e quebre uma moeda de R$1 para ela se transformar em duas de 10 Não tem reais. orçamento. O que se imagina, o que se tenta até o final do ano, que eu não sei se vai conseguir, é fazer uma alteração no Bolsa Família, né, que é criar o tal do Renda Brasil ou Renda Cidadã, e adicionar algumas pessoas que hoje recebem auxílio emergencial dentro desse novo sistema. Né? Puxar de quem estava recebendo. Do quem estava recebendo o auxílio emergencial. Mas isso tem que ter cuidado também, porque muita gente que é milionário, viaja para o exterior, estava esbanjando e, inclusive, divulgando o que é pior, né? Recebi o auxílio emergencial, estou gastando aqui em garrafa de champanhe. Mas aí a fiscalização de candidatos que estavam na lista dos beneficiados com auxílio emergencial. Com auxílio emergencial. E aí isso daí tá muito mais relacionado com a fiscalização. Aquilo que é interessante, que é bom para a população, a gente também, em função de um ou outro falsificar o sistema, a gente não pode dizer que não funciona, né? Era necessário o auxílio emergencial, como foi na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, cada qual com o seu sistema, né? Mas o que eu estava pontuando é que é necessário ter um programa de geração de renda para as famílias, para os municípios. O Estado, aparentemente, não tem capacidade, quando eu estou falando de Estado, a nível federal. Está se discutindo de onde vai surgir esse dinheiro para gerar essa perspectiva, mas até agora o governo federal, no caso o Ministério da Economia, não encontrou ainda de onde tirar. Já fizeram diversas especulações, à medida que ele lança uma especulação diferente e que vê que não dá certo, eles recuam. Não sei se... O mercado também endoida, né? O mercado endoida em relação a isso. Mas em relação aos municípios, né, é interessante observar, teve esse movimento do auxílio emergencial. Por outro lado, teve uma queda muito grande de repasse do fundo de participação dos municípios, porque se você tem uma retração econômica a nível nacional, significa dizer que o governo federal também está recebendo menos imposto. Se ele está recebendo menos imposto, ele vai repassar menos FPM e FPE. Então, você teve uma queda de recebimento, de repasse de governo, de recurso federal para os estados e para os municípios. E provavelmente para o ano que vem você terá uma pequena melhoria, porque existe uma expectativa de crescimento da ordem de 2% a 3%, né, em relação a isso.
Então, os municípios terão mais dificuldade em função dessa movimentação da atividade por conta da redução do auxílio emergencial ou fim do auxílio emergencial, mas terão talvez uma melhoria em relação ao recebimento dos FPMs. Mas, Ricardo, no caso então, as prefeituras poderiam recorrer a uma questão que é o IPTU, eu vou mexer, eu vou majorar o IPTU, eu vou pedir ao governo do meu estado para majorar o IPVA para que eu possa ter caixa e fazer essas propostas andarem? Os impostos você não pode mexer, mas nas alíquotas você pode fazer algum ajuste. Né? Quando eu digo mexer no imposto, está mexendo nas alíquotas. Né? A princípio não se está debatendo ou discutindo nada em relação a isso. Até que passe a eleição. Até que passe a eleição. Isso a nível local e a nível dos outros estados e outros municípios. Então, ainda não se debateu, não se debruçou nada sobre isso. O que está se trabalhando são os orçamentos para o ano que vem com base nas estimativas de arrecadação e de perspectiva para o ano que vem. Ou seja, o prefeito de Fortaleza, o prefeito de Caucaia, que ainda terão segundo turno, e os outros prefeitos que já foram eleitos aqui no estado do Ceará, eles vão trabalhar com orçamento que está sendo gerido pelo gestor atual. Né? Aqueles que estão sendo reeleitos estão fazendo o seu orçamento, mas aqueles que serão novos, os orçamentos estão sendo feitos pelas câmaras legislativas e pelo prefeito e o secretário de Finanças atual. Então, o primeiro ano provavelmente vai ser um ano de entender o orçamento, daquilo que pode ser feito com aquele orçamento. Muito provavelmente, como você comentou, a flexibilidade orçamentária, ela é muito complicada. Por quê? Porque você tem as despesas obrigatórias, né? Educação, saúde, folha de pagamento, aposentados. Então, quando você analisa isso de um modo geral, 70%, 80% daquilo que se arrecada já vai direto para aí, né? A depender da situação de cada município ou de cada estado. Tem estados aí que esses gastos que já estão carimbados, muitas vezes eles chegam a 85%, 90%. Ou seja, a flexibilidade do gestor ela é muito pequena para fazer um projeto novo, para fazer um novo investimento. Então, muitas vezes tem que se debater e discutir essa composição orçamentária, o que é que pode ser feito para os períodos subsequentes, para que você consiga diminuir esses gastos carimbados, para que aí você possa ter efetivamente, né, uma mudança de paradigma para o futuro, para que você possa ter projetos e mudanças de investimentos na melhoria da qualidade de vida da sociedade. Ou seja, você tem uma carga tributária no país que é altíssima, mas em função também de um volume de despesa que é muito alto. Eu sou um dos grandes defensores que a nossa sociedade deveria começar a pensar em reduzir gastos, não só no executivo, que eu acho que tem que ser reduzidos, mas também no legislativo e no judiciário. Nós temos legislativos e judiciários muito caros em relação a outros países, como na Europa. Na Europa, diversos parlamentos, como os municípios, as câmaras municipais, os equivalentes aos nossos vereadores, eles não recebem nada. São profissionais, né? São mulheres, homens. Dão expediente no seu próprio local de trabalho e depois vão para o parlamento. Exatamente. 2 vezes por semana trabalham 2 horas ali, não precisa ter milhares de assessores, não tem verba de desempenho parlamentar, paletó, não tem salário, auxílio paletó, auxílio no seu... Não tem nada disso. Ou seja, uma parte significativa dos recursos que o cidadão paga de imposto para o nosso Estado, ele vai para aí. E poderia estar indo para a saúde, poderia estar indo para a educação, para a qualificação, para a reinserção no mercado de trabalho, para projetos sociais. Então, você tem um volume de gastos muito grande, né, que efetivamente não geram qualidade para a sociedade. E uma questão como essa, eu lembro agora dos 2 bilhões que o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, recebeu para fazer a eleição desse ano, com todos os cuidados, e que travou. Né? Nós tivemos a eleição mais demorada para se ter um resultado, né? Porque se centralizou tudo em Brasília, mas estava
praticamente na cara, até eu que não entendo muito de computador, de TI, mas quem não entende também perceberia que se você fazia a totalização individualizada e mandava só os resultados finais para um local, é uma coisa. Quando você manda todo o volume de votos para um local só, é claro que um computador não poderia aguentar, né? Eu espero que no segundo turno a gente tenha aí a utilização melhor desses 2 bilhões de reais, né? Para que a eleição do segundo turno, para quem vai ter segundo turno, possa ser mais ágil do que foi. E falando dessa questão da totalização, para que possa aprovar e ter todo esse respaldo, a Câmara de Vereadores vai ter que estar do lado desse novo prefeito, né? E a Câmara dos Vereadores esse ano tem uma representação com 3 mulheres, ou 3 mulheres numa representação, que é o Adriana Nossa Cara, que são 3 mulheres num coletivo. E eu queria que, muita gente ainda está meio que perdida, eu pedir a Isabel para explicar melhor como seria uma administração em que uma vereadora representa 3 ou 3 mulheres representam um cargo de vereador na Câmara Municipal esse ano em Fortaleza. Acho que nós somos a única cidade do país que tem essa representação, né, esse ano? Acho que teve outro mandato que foi eleito também, agora eu não me recordo o município, porém... São Paulo? São Paulo a gente fala já. Agora eu estou na dúvida, porque assim, esse modelo, ele já vem de 2018, né, e a gente tem, por exemplo, em Recife, só que é uma bancada estadual, né, tem lá um mandato que chama Juntas, é um mandato de 5 mulheres, e a gente tinha também, tem em São Paulo também um mandato estadual que veio de 2018, que chama Bancada Ativista. Então, é um modelo que iniciou-se, né, em 2018, é super interessante, não é à toa que sejam 5 mulheres em Pernambuco, que sejam 3 mulheres agora aqui em Fortaleza. É um formato que vem desse perfil, né, que seriam das maiorias sociais. E aí a gente estava debatendo aqui a pouca representatividade das mulheres nos espaços de poder e a relação com o trabalho doméstico, a dificuldade dos partidos investirem nessas candidaturas. E assim, em resumo, é muito difícil para as mulheres ocuparem o espaço político. A gente sabe, quem acompanha mais, né, tanto seja na militância, que é no meu caso, no Fórum Cearense de Mulheres, ou seja acompanhando mesmo né, na academia com as pesquisas, a gente sabe que a construção de uma figura pública, ela requer tempo, ela requer investimento em uma trajetória para que essa pessoa construa um capital político que a torne uma figura pública viável e que tenha condições de se eleger. A prova disso são as eleições de agora, né? Que a longevidade contou muito. Isso. E aí, isso para as mulheres, a gente sabe que a gente tem uma jornada... Estou recebendo a informação aqui, ó. Desculpa, só lhe interromper, para a gente dar a informação para o nosso telespectador. Em São Paulo, 2 mandatos coletivos lá e mais aqui em Fortaleza, né? Fora os que você já citou. Pode continuar. Então, assim, para as mulheres, né, a gente tem uma jornada de trabalho maior do que os homens. Geralmente, inclusive, é preciso urgentemente a sociedade, de modo geral, debater paternidade, né? A gente vê, a gente fala tanto das mulheres que tem que ficar com os filhos. Por que quando a gente diz que a creche está fechada afeta as mulheres? Porque simplesmente a gente, né, em 2020 ainda acredita que as mulheres que gestam, as mulheres que criam. E aí a gente tem, né, isso abandono. Quando não tem um abandono, né? Exatamente, do pai. Assim, o último dado que era divulgado era de mais de 5 milhões de crianças sem o pai no registro, né? E aí é um número muito maior de mães que criam seus filhos sozinha. Então, você tem que ter um trabalho para sustentar a casa. A gente tem muitos lares, né, com mulheres chefes de família. Você tem que ter tempo, trabalho, chega em casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar das crianças, ver tarefa, né, de criança, ajeitar a farda, assim. Qual é o tempo que você tem para ir para uma reunião num partido, para se reunir no seu bairro, né? Construir com a sua comunidade, construir com um coletivo? É muito difícil. E aí você tem esse formato que experimenta, né, juntar as potências dessas figuras, né? Então, esse mandato Nossa Cara, você tem 3 mulheres de perfis... A gente vê 3 mulheres negras, mas que vêm de movimentos diferentes, né? Uma é pedagoga, outra é assistente social, outra é
ativista, né, do movimento feminista. Cada uma vem de um bairro. A Adriana luta por moradia, né, é do Lagamar. Então, elas têm trajetórias, cada uma tem o seu capital político que talvez, se candidatassem, né, em candidaturas individual, não tivessem conseguido alcançar uma cadeira na Câmara. Então, elas somaram o capital político e elas podem agora também somar as funções. Foram, né? 9 mil votos, muito mais Foram do que quase alguns, 10 mil. veteranos de cadeira lá na Exatamente, várias pessoas que foram reeleitas com menos votos do que o que elas alcançaram, né? E é uma cadeira só que se ocupa, mas isso, assim, em termos do fazer político que nós, né, do movimento feminista também compreendemos, não significa que... Não é uma dificuldade. Na verdade, o que a norma, o que a formalidade, o que as regras restringem, né, nem todas vão poder votar no plenário, nem todas vão poder falar no plenário. Elas vão ter que entrar em consenso para votar, né? Vão ter que entrar em consenso, mas aí é isso, é mostrar que existe uma forma mais coletiva de fazer política. Todas ali vão pensar projetos de lei, vão acompanhar, né, as demandas dos diversos bairros. De repente, uma está na sessão ali plenária acompanhando as votações, o que é polêmico, o que é que de repente pode atingir aí os direitos das mulheres, né, enquanto que outra está acompanhando uma reunião de bairro. E eu acho que isso fortalece o fazer político, traz também uma crítica ao sistema, traz uma crítica a esse modelo personalista. Eu acho uma ideia interessantíssima, tem mexido muito, muitas pessoas de esquerda, muitas pessoas dos movimentos, dos partidos, questionando como é que funciona. Será que isso não é enganar as pessoas? Porque, na verdade, não entram 3. Mas eu acho uma ideia realmente interessantíssima, sobretudo para as mulheres, por essa dificuldade, né, de a gente alcançar esses espaços devido à própria estrutura da sociedade, né, que a gente está inserida. Vamos aguardar e acompanhar, na verdade, é o procedimento, né? O desafio é o procedimento. Acompanhar. A Mariana Dionísio, ela tem esse livro aqui, deixa eu mostrar para cá, pronto. As determinantes da sobrevivência política, né? Ela fez uma análise sobre a correlação da duração dos secretários estaduais e a realização de políticas públicas. E no bloco passado, Mariana, você falava uma questão do novo, né? Nós tivemos uma renovação de mais de 50% na Câmara de Vereadores, né? Dos 43, 23 são novos vereadores que estão chegando, inclusive as 3 mulheres que estão chegando com essa nova forma. O eleitor mudou durante esse período da pandemia? Ele está deixando de lado alguns novos, buscando outros, e está também juntando isso com a experiência, porque alguns dos vereadores que continuam e políticos que foram eleitos em todo o nosso estado, né, ou no nosso país, já são políticos tradicionais, né, que têm aí uma carreira bem sedimentada na política em seus estados e em seus municípios. A grande mudança veio por duas frentes. Primeiro, mudou o eleitor efetivamente está mais preocupado com fake news. Por incrível que pareça, o eleitor está mais atento, efetivamente. Tivemos poucas fake news? Tivemos menos fake news em termos estatísticos do que em 2018. Não quer dizer que tenhamos poucas em termos absolutos, né? Mas tivemos em termos estatísticos um número bem menor, um número mais racionado, ou pelo menos mais fácil de verificar, né? Afinal, as redes de verificação estão mais acessíveis também, e o público tem mais conhecimento sobre essas formas de monitoramento. Mas antes eram acessíveis, só não eram acessadas. Exato. Eu recebia uma fake news, não sei nem se isso aqui é certo, mas se eu quero que essa fake news aqui se espalhe, eu espalhava. Se eu não queria, eu deletava. Hoje em dia, você acha que mudou, eles estão... Não, isso aqui é fake news, eu não vou espalhar não, pode ser que dê problema para mim. Hoje em dia, o alcance da campanha política tem sido diferenciado porque, justamente em razão da pandemia, o eleitor não está mais na rua, o eleitor está em casa, o eleitor está nas redes sociais. Então, o alcance, e aí converge muito com o novo candidato, aquela pessoa que, de repente, não teria o apoio tradicional de um partido que está há décadas num sistema de gestão, de repente essa pessoa não teria. Nas redes sociais, ela já consegue uma projeção maior. E o alcance da campanha política teve de ser diferenciado, o olhar sobre esse outro eleitor que agora está dentro de casa e que não pode acompanhar na rua, que não vai para um showmício, que não vai para a musiquinha tradicional das campanhas.
Isso teve de ser alterado. Mas nós tivemos, desculpa interromper, é porque você me fez lembrar um candidato que se elegeu vereador, se elegeu deputado, sempre baseado nas redes sociais. E esse ano, não sei se por conta do cargo, ele não atingiu o percentual que ele sempre atingia, né? Essa permanência também pode ter influenciado nisso? A rede social não funcionou para quem já usava há mais tempo? Carla, há alguns estudos, desde do grande choque eleitoral de 2016 até hoje, que têm demonstrado o impacto de redes sociais, Facebook, Instagram e tal, nas redes sociais, enfim, no processo eleitoral. E um dos pontos é justamente esse. Aquela pessoa que tem um background, que tem uma equipe já formada, que tem uma tradição política, às vezes ela não agrada mais porque a coligação a qual ela está pertencendo já não faz mais parte do discurso que se quer ouvir. Muitas vezes pode ser que essa pessoa, esse candidato que já tinha uma tradição, ele não conseguiu voltar àquele cargo, uma vez que os apoiadores não são mais os aceitos pela sociedade. Não é mais quem a população quer ver, não se identifica mais. E hoje, o nosso eleitor de eleições municipais não pode ser comparado, sob qualquer circunstância, com o eleitor das macroeleições, das eleições presidenciais, por exemplo. Não há um elemento de comparação, a não ser para evidenciar as distinções. Quando a gente fala do eleitor hoje, dentro da pandemia, num contexto de massivo desemprego, numa crise tributária, inclusive, quando a gente vê esse eleitor, a gente vai ter que ver um panorama de mudanças. Existe um panorama de mudanças real, mas muito mais do alcance das campanhas, muito mais da forma como esse eleitor vê o que aquele candidato pode efetivamente fazer por ele, do que propriamente foi uma mudança ideológica, foi uma mudança de, enfim, o sentimento republicano daquele eleitor teve uma grande alteração, bem menos isso, e muito mais o voto pelo interesse pessoal. Ricardo, vamos mudar agora e pensar já em 2021. A gente teve indústrias, empresas, pessoas, jornadas de trabalho reduzidas, salários reduzidos. Como é que você, e já que você integra aí um grupo também de pensadores, de investidores de mercado, o que é que o mercado projeta para 2021? O primeiro trimestre ou o primeiro semestre, como eles vão ser, né? E como Fortaleza, que a gente discutia aqui nos bastidores, né? Que é uma cidade que vive de serviços, pode ajudar a minimizar a questão do desemprego que também veio junto com a pandemia. São dois aspectos que você pediu para analisar, um em relação ao mercado e outra mais no nosso microambiente aqui. Primeiro, em relação ao mercado. Se a gente observar as primeiras movimentações da pandemia, né, em termos de mercado, a nossa Bolsa de Valores, a B3, ela chegou a 65 mil pontos, enquanto que ela estava no início do ano a 120 mil pontos, né? E hoje ela fechou a 107 mil pontos. Então, o que é que isso quer dizer? Né? Traduzindo, né? O mercado ele se deteriorou com as suas expectativas no primeiro momento, não sabendo o que iria acontecer. À medida que a pandemia ela foi evoluindo, né? E as mortes acontecendo, as empresas parando e depois algumas voltando, as economias voltando a se movimentar, a China, os Estados Unidos, o Brasil, né, a Europa, a volta novamente aí da possibilidade de você ter novas ondas da pandemia, mas observa-se hoje que os volumes estão maiores até do que no pico, mas em termos de mortes e de agravamento da doença, esses volumes são muito menores. A expectativa da efetividade de você ter uma vacina já nos próximos 60 ou 90 dias. Então, isso já está gerando para o mercado que ele parece que enxerga antes de todo mundo o que é que vai acontecer, de que esse cenário para o ano que vem vai ser melhor, né? A expectativa para a economia brasileira é de um crescimento da ordem de 3 a 3,5% para o ano que vem. A economia cearense provavelmente deve ter um crescimento até maior do que esse, porque a economia cearense ela vem numa macro dinâmica um pouco diferente da economia dos outros estados. O Ceará vem crescendo mais do que os estados da sua região e na média nacional, né, nos ciclos anteriores, e também o impacto agora deve ser menor do que nos outros estados. E para Fortaleza, né, o que é que se espera para Fortaleza? Se espera para Fortaleza uma sequência daquilo que já vinha acontecendo nos ciclos anteriores, ou seja,
Fortaleza tem uma participação muito grande no segmento de serviços, no segmento do comércio, em torno de 70% a 75% é vinculado com o segmento do comércio e dos serviços, e esse segmento a gente vem observando que ele vem recuperando de forma efetiva, né? No início da pandemia, e hoje a gente anda nos bairros e a gente ainda vê muitos espaços fechados, aluga-se, mas você até nos shoppings, até nos shoppings, né? Você começa a ver uma movimentação ainda lenta, mas vendo uma movimentação de recuperação desses espaços, né? E isso deve-se também a um segmento que é muito forte aqui ainda, que está ainda em processo de retomada, que é o segmento vinculado com bares, restaurantes, o segmento do entretenimento, o turismo, né? Ou seja, a expectativa, mesmo que sem festa de final de ano, é que os hotéis aqui em Fortaleza cheguem a 60%, que é aquilo que é permitido por enquanto no decreto. Se o decreto for alterado para 70%, para 80%, é provável que a gente consiga alcançar isso. Mas o novo gestor tem que pensar como é que ele vai reestruturar o segmento do comércio, o segmento do serviço, reabilitar os diversos bairros da capital para que você consiga atrair o turista, para que ele não seja um turista transeunte, ou seja, de que ele fique efetivamente só 2 dias e que ele consiga agregar mais espaço dentro da capital, né? Ou seja, Fortaleza, ele vem fazendo parte da composição de turismo do estado, ou seja, 2 dias e o turista ficando os outros dias, mas o gestor do município tem que pensar em fixar ele mais tempo e aí ele tem que criar programas para isso. A gente está com o nosso tempo estourado, eu vou pedir uma palavra de cada um, o que é que cada um espera do próximo prefeito. Isabel. Uma palavra. Uma palavrinha eu espero só. uma atenção maior, né, às maiorias sociais e enfim, aos diversos bairros da cidade, que ele não seja uma visão concentrada em uma pequena região de Fortaleza. Ricardo Coimbra. É pensar, planejar a cidade como um todo. Todos os eixos, todas as suas regiões, todas as suas dinâmicas, todos os seus seres, todos os indivíduos e os ambientes. Eu falei uma palavra, uma frase, vai, Mariana. Mariana Dionísio. Um pensamento mais universalizante e principalmente responsividade política, que é o que está faltando. Tá certo. E assim, a gente encerra o Cena Pública de hoje agradecendo aos nossos convidados. Mariana Dionísio, cientista política, Isabel Carneiro, socióloga e integrante do Fórum Cearense de Mulheres e Ricardo Coimbra, economista. Quem quiser rever esse programa é só ir até as redes sociais da TV Ceará, Instagram, Facebook, YouTube ou buscar pela hashtag Cena Pública ou Eleições 2020. Esperamos que o programa possa ter ajudado a esclarecer suas dúvidas, despertar sua visão crítica e ajudado a decidir o seu voto no segundo turno para que a democracia continue guiando os rumos do país e trazendo mais bem-estar e qualidade de vida para a população de Fortaleza e do seu município também. O programa Cena Pública sempre atrai uma audiência diversificada importantíssima para nós, a sua, que continua nos acompanhando até este momento. Grata por sua companhia. Uma excelente noite, um bom descanso e até a próxima terça-feira, às 10h15 da noite, com mais um Cena Pública.